Olá, a paz seja com todos. A Reforma Protestante foi um grande acontecimento na história e o período que nós celebramos essa data é no dia 31 de outubro e está se aproximando, estamos na Semana da Reforma. Mas não, eu não estou aqui para fazer um vídeo falando sobre as 95 teses de Lutero pregadas em Wittenberg, não. Também não quero adentrar aqui nos solas da Reforma, nos 5 solas, também não. Eu quero convidar vocês a fazerem uma reflexão, ok? É uma reflexão. É assim, há um texto bíblico que sempre me chamou muita atenção por causa do comportamento que a humanidade vai tomando ao longo do tempo. E em Apocalipse capítulo 11 vai falar sobre as duas testemunhas mártires. Vocês devem lembrar que eles pregam por 3 anos e meio, né? Estão pregando uma palavra de arrependimento para aquelas pessoas. Então vem a besta, e ela que surge do abismo e mata essas duas testemunhas. E ocorre uma coisa muito interessante no momento da morte dessas duas testemunhas. Vamos dar uma olhadinha? Então, eu vou abrir aqui a Bíblia, no texto de Apocalipse capítulo 11, e olha o que diz no verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Isso sempre me chamou muita atenção. Poxa, como é que pode, né? As pessoas vão comemorar a morte de dois profetas. Comemorar, eles dão presente uns aos outros. Ali quando se diz atormentados pelos profetas é porque não queriam ouvir o discurso deles. Isso sempre chamou atenção. Poxa vida, Senhor, né? A humanidade chegar nesse ponto de comemorar a morte, né? De cristãos, pessoas piedosas, né? Porém, a resposta a isso já, vamos dizer assim, que já encontrei ela, encontrei na história, tá? Algo semelhante que ocorreu. Em 1572, houve o chamado Massacre de São Bartolomeu. Esse massacre que ocorreu foi uma perseguição intensa a cristãos protestantes, chamado Huguenots. Ocorreu na França. O rei da França, na época, Carlos IX, ele mais obedecendo a ordens da mãe, né, que a mãe também era católica ferrenha, e ordenou essa perseguição aos cristãos protestantes huguenotes. E foi um extermínio, uma carnificina terrível, tá? Estima-se que morreu em torno de 5.000 pessoas naquela noite, e ao decorrer dos dias foram morrendo mais, que daria ao todo 40.000 mortos. Há relatos que empilharam os corpos desses cristãos e jogaram tudo no rio Viena, na França. E esse rio, os caras parece que não pensaram direito nem nas coisas que estavam fazendo, que eles bebiam da água desse rio, tá? Eles não puderam beber, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A perseguição que ocorreu lá, no futuro, que nós lemos, nós pegamos a escritura e vemos essas duas testemunhas sendo mortas, pessoas comemorando. É um absurdo, né? Pois é, mas na história, os irmãos, nossos irmãos cristãos protestantes, que para levar o evangelho, com muita dificuldade, com muita, eu diria assim, com muito sangue, esse livro chegou nas nossas mãos, tá? A Igreja Católica não queria que chegasse. E muitos morreram. Muitos morreram.
muitos irmãos protestantes morreram por causa da sua fé, tá? E então assim nós temos que valorizar a reforma. Foi um momento de divisor de águas sim na história, tá? Muitos irmãos morreram por defender a fé que outrora não tinham acesso, né? Agora, sabe, o que é assustador é que, na época, o Papa da época era o Gregório XIII. Ele é o mesmo Gregório que introduziu o calendário gregoriano, né? E o Papa Gregório XIII, olha só, dá uma olhadinha aqui, eu vou me afastar. Vou botar aqui a imagem dele, tá vendo? Ele criou uma medalha, na época, comemorativa, olha só, a essa perseguição feita aos huguenotes, tá? Olha o outro lado da moeda agora, olha só. Olha o outro lado da moeda agora. O que vocês estão vendo ali? É um anjo com uma espada na mão, né? Uma espada na mão e uma cruz na outra. Na frente do quê? De uma pilha de cadáveres de cristãos protestantes. Irmãos na fé. Vocês estão vendo? Então, assim, a reforma nós temos que valorizar, nós temos que apreciar e nós temos que lembrar desses irmãos que deram a vida para manter a santa palavra de Deus em nossas mãos e que defenderam a fé evangélica. Eles queriam defender o evangelho a todo custo naquilo que acreditavam e foram perseguidos e mortos por isso. E o que aconteceu? Comemoraram a morte deles. Semelhante ao que aconteceu com as testemunhas, comemoraram a morte das testemunhas. O rei Carlos IX, no fim da sua vida, que ele, afinal, ele tem as mãos sujas de sangue nisso tudo, né? Foi ele que deu a ordem, né? Veja o que ele diz nas suas últimas palavras de vida, quando parece que a sua consciência o acusava. Quanto sangue, quantos crimes, que Deus me perdoe o mal que fiz. Carlos IX, rei da França. E diante disso, eu convido a todos a fazer uma última leitura, que é Marcos capítulo 8, o verso é o 35. Vai dizer assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Aqueles irmãos huguenotes no passado que foram perseguidos por causa de sua fé e por causa do Evangelho, a Escritura está me dizendo que eles ganharam a vida. Eles estão hoje diante do autor da vida. Porém, quanto ao rei que perseguiu esses cristãos todos e fez essa grande matança, e como vimos no final da sua vida, a sua consciência o acusa ainda, quanto a ele, eu vou deixar que vocês mesmos façam suas conjecturações. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até mais.